aqui nossa tabelinha, tá? Bonitinha. Então aqui, percebam que a tabela, tá? A tabela, ela vai começar aqui com os percentuais maiores do que os que a gente tinha na hora da tributação pelo lucro presumido. Então, se for venda de lubrificantes, vai ser 9,5%, venda de produtos industrializados, 9,5%, venda de mercadorias em geral, 9,5%. E quanto que era lá no outro? Era 8%. No lucro presumido era 8%. No lucro arbitrado, você vai pagar 9,5% ou 9,6%. E aí eu pergunto, isso é bom ou é ruim? É ruim, minha gente. Ninguém vai querer ir para o lucro arbitrado. Você está pagando mais imposto. Está aqui, ó, você sai de 8 para 9,5%, você teve um acréscimo de 20% nessa bagaça. Né? Um aumento de 20%. Então não é bom. Lógico que não é bom. Por quê? Porque o lucro arbitrado ele é uma penalidade. Você incorreu em algum erro. Por isso você está com essa tabela com as alíquotas maiores. E a contribuição social? Não. A contribuição social ela continua, né, o mesmo valor, mas você paga mais imposto de renda. Então, não é bom. Você está pagando mais imposto. E isso vai, né, para todas as atividades. Não somente a atividade de comércio e tudo mais, mas também para quem? Mas também aqui, ó, para a prestação de serviços, ó. Percebam que, ó, 38,4%, ó. Entende? Lá nós pagávamos quanto? Nós pagávamos 32. De 32 para 38, você aumentou muito, né? Você teve um aumento aí de 6,4% a mais de imposto. Isso num faturamento de 6 mil, ou de 100 mil, por exemplo, você está pagando R$6.400 a mais de imposto por mês. Então, percebam que é muita coisa. Então, não é uma situação legal, não é uma situação boa, é uma situação que deve ser evitada, obviamente, porque o erro deve ser evitado, né? Então, quando não incorrermos em nenhum erro, a gente não vai ter que utilizar essa tabela. Mas, supondo que estejamos numa situação prevista para o arbitramento, então esta aqui seria a tabela a ser utilizada. Lembrando que esta tabela ela é utilizada quando você consegue mensurar, ou seja, quando a receita bruta ela é conhecida. E por que ela tem que ser conhecida? Bom, porque se você tem uma tabela, tá, com alíquotas de percentuais, você tem que jogar em cima de alguma coisa. E para você jogar esse percentual, jogar 9,6% em cima de quê? Se é no seu faturamento. Entende? Então, obrigatoriamente, você tem que saber qual que é o faturamento. Senão, como é que você vai jogar esses percentuais? Aí de nada me serve essa tabela. Então, essa tabela, tá, de lucro arbitrado, ela serve e ela é utilizada, tá, quando você souber qual que é a receita bruta, né, quando é conhecida a receita. E sim, quem está sujeito ao lucro arbitrado são todas as empresas que são tributadas pelos outros regimes, mas que cometeram algum erro. Durante a tributação naquele regime, você vai, né, fazendo ele bonitinho. Tô lá, tô aqui no Simples Nacional, calculando tudo bonitinho. Tô aqui no lucro presumido, tô aqui calculando tudo bonitinho. Tô no lucro real, calculando tudo bonitinho. Quando você faz alguma merda, quando você erra, quando você deixa de cumprir, ou seja, quando acontece alguma daquelas situações, que basicamente se resume, né, a erros, a vícios, né, a quando você não consegue comprovar aquela sua documentação, aquelas suas informações, aí você incorre no lucro arbitrado. Ou seja, qualquer um deles está suscetível, desde que esteja errado. Estando errado, não tem como comprovar, não tem como saber qual que é o correto, então ele vai ser arbitrado. A palavra está dizendo, é um arbitramento. Você não sabe com certeza, com exatidão. Então você vai ter que arbitrar um valor. Agora aqui, né, nessa situação, a gente aplica a tabela quando você consegue, no mínimo, mensurar a sua receita bruta. Por mais que você não consiga fazer o restante, né? Que você não tenha livro diário, que você não tenha balanço, que você não tenha nenhum dos outros controles. Mas a receita você consegue. Se você consegue, pelo menos a receita, aí usa-se esta tabela. Ok? Avança. Professor, e se não souber a receita? Calma. Segura. Estou apresentando a tabela quando o cara sabe a receita. Não tem mais nada na empresa, nada salva. Mas a receita você consegue mensurar, usa a tabela.
Beleza? Esse é o raciocínio. Então, avançando, a gente continua aqui com a tabela, lembrando que, né, há aqui um benefício, tá? Um benefício, tá? Em relação ao imposto de renda, de que quando a receita bruta de prestadores de serviço forem, né, até R$120 mil anual, perceba que ela é só metade, né, da alíquota. Como assim, professor? Vamos supor aqui que você é uma prestadora de serviço, tá? Se o seu faturamento anual estiver abaixo de 120 mil, vamos aqui, ó, serviço em geral, por exemplo, aqui, esse aqui, ó. Prestação de serviço, claro, né? Tem que ser um dos serviços permitidos. Serviço gráfico, né? Você está prestando serviços gráficos agora, nessa época de campanha, as gráficas ficam loucas, ninguém consegue fazer mais nada, né? Ganha dinheiro. Mas vamos supor aqui que você esteja abaixo dos 120 mil anual, no serviço de gráfica. Então, quando você for pagar o imposto de renda, você não vai pagar nessa tabela de 38,4%. Você vai pagar com qual? Você vai pagar aqui, ó, com a alíquota reduzida. Isso aqui é um benefício. Benefício para quem? Para as pequenas empresas, né? Empresas que estão ali, que são menores. Por quê? Bom, porque elas faturam menos, né, pessoal? Obviamente. Até 120 mil, até 120 mil você é uma microempresa. 120 mil você está bem pertinho, na verdade, de ser um MEI, né? Porque o MEI você pode faturar até 81 mil. Então é por isso. Ah, professor, estou acima de 120 mil por ano. Aí você vai aqui para a alíquota normal. Então perceba o quê? Primeiro você tem que ver qual é a atividade. Essa atividade tem um benefício? Tem. Então, qual é o faturamento atual, né, anual? 120. Abaixo de 120, 19,2. Acima de 120, 38,4. Então, este é o raciocínio. Professor, eu sou de serviços em geral. Você vai direto para 38,4. Professor, mas eu estou abaixo de 100 mil, mas você não tem o benefício. Se não for alguma das atividades já previstas, você não tem o benefício. Então, este é o raciocínio. Sigamos, para que não tenhamos, né? Para que não tenhamos erros. Bom, para as pessoas jurídicas exclusivamente prestadores de serviço em geral, cuja receita anual seja de até 120 mil, o percentual é de 19,02, que é o que a gente acabou de pontuar para vocês. Agora, o que acontece? Uma pessoa jurídica ela pode utilizar, né, esse percentual em um determinado trimestre do ano, quando ele não ultrapassar ainda o limite de 120. Agora, o que acontece? Vamos supor, a gente disse que o pagamento ele é em trimestres, né? Então, você está aqui, ó, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, no quarto trimestre. Então, primeiro trimestre, o caba faturou aqui, ó, 50 mil. O que isso significa? Significa que ele está abaixo de 120, concorda? No ano, 50 mil é menos de 120. Então, ele vai pagar o imposto de quanto? Ele vai pagar aqui, ó, 19,2%. Beleza, toca o barco. No segundo trimestre, ele faturou mais 50 mil. 50 com 50, ele já tem quanto? Ele já tem 100 mil, mas continua abaixo de 120. Então, de novo, ele vai aqui para o 19,2. Correto. Terceiro trimestre, ele fatura 20 mil. Falei-me, professor, agora o homem tem 120. Tem 120, mas até 120 não excedeu, então ele continua 19,2. Aí no quarto trimestre, esse bonito fatura 80 mil. Vixe, professor, e agora? Agora ele já chegou em 200 mil. Ele passou de 200 mil? Passou, minha gente. Agora aqui, se você for somar, vai dar 200 mil. E se vai dar 200 mil, ele já não vai mais pagar 19,2. A alíquota dele volta a ser normal. Ele volta a pagar 38,4. O que isso significa? Significa que ele vai ter que recalcular todos os meses que ele pagou com a alíquota reduzida e pagar o quê? E pagar a diferença que faltar.
Ou seja, ele é um bom benefício? É, desde que você não ultrapasse. Porque se você ultrapassar, você vai ter que retroceder e refazer o cálculo de tudo com uma alíquota correspondente a um faturamento superior. Então, de olho, atentos nisso, para que não sejam surpreendidos, ok? Então, continuando. Bom, aquela tabela, como eu disse, a gente usa quando a gente sabe qual é a receita, né? A empresa está só o bagaço, a gente não sabe de nada, não tem registro, não tem livro contábil, não tem registro de nada, mas a receita a gente sabia. Então, a gente pegava aquela tabela e calculava-se o imposto. E quando a gente não souber qual que é a receita? Aqui a tamancada é maior. Ou seja, quando você não sabe, você não consegue, né, mensurar qual que é a sua receita, a autoridade ela vai utilizar uma das alternativas previstas, tá, na instrução normativa 1700 de 2017. Ou seja, tá na lei. A lei diz, olha só, você incorreu em alguma das hipóteses de arbitramento, né? Não fez lá os registros contábeis, está sem as demonstrações financeiras, não tem documentação comprobatória, né? Foi detectado fraude e você não consegue mensurar a sua receita, você não tem controle nenhum. O dinheiro é todo pago em espécie e você não tinha nenhum tipo de controle. E agora, José? Bom, se você não sabe qual é a sua receita, a gente não tem como usar aquela tabela. A tabela só funciona se você tiver um valor de receita, é claro, que você realmente esteja correto. Então, quando você não sabe, você vai ter que utilizar um dos seguintes critérios que iremos apresentar aqui agora a seguir. Você, quando eu falo, força de expressão, né? Quem vai usar é a Receita Federal. Você receber só o valor a pagar. Ei, pague tanto. Mas o que pode ser feito, pessoal? Bom, você vai poder, né, utilizar alguma das alternativas aqui. O físico poderá se valer de alguma dessas alternativas. Então, o lucro real é referente ao último período em que a pessoa jurídica manteve a escrituração de acordo com as leis. Isso quer dizer o quê? Ele vai pegar qual que foi, né, o seu último lucro real que tenha sido feito de acordo com as leis. E aí ele multiplica por 1,5. Ele pode pegar a soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo, permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido e multiplicar por 0,12. Ele pode pegar o valor do capital, inclusive correção monetária, contabilizada como reserva de capital, constante no último balanço patrimonial conhecido, ou registrado nos atos de constituição alterado e multiplicar por 0,21. Ele pode ainda pegar o valor do patrimônio líquido constante no último balanço patrimonial e multiplicar por 0,15. Ele pode pegar o valor das compras de mercadorias efetuadas no mês e multiplicar por 0,4. Ele ainda pode pegar a soma em cada mês dos valores da folha de pagamento dos empregados, das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem e multiplicar também por 0,4. Ele pode ainda pegar a soma dos valores devidos no mês aos empregados e multiplicar por 0,8. Ele pode pegar o valor mensal do aluguel e multiplicar por 0,9. Pessoal, percebam o quê? Percebam que as situações ela vai ser escolhida de acordo com que de acordo com que a autoridade que estiver realizando a fiscalização julgar mais pertinente. E ela pode trabalhar com uma ou mais situações daquelas para chegar ao arbitramento do lucro, tá? Então, é nesse sentido. Quando não se conhece a receita, pode-se estar fazendo uso de uma ou mais situações dessas. Ah, professor, ele vai pegar a que der mais alta, a que der mais baixa? Aí vai depender. Sim, quem vai escolher... Exatamente. Aí quem vai escolher isso vai ser a autoridade competente, claro, baseado com as situações. Porque você imagina o seguinte, vamos lá. Você chega numa empresa em que você notoriamente percebe que ela tem um faturamento elevadíssimo. Mas aí ela é uma empresa, vamos supor, eu conheço transportadoras que não tem nenhum caminhão, entende?
ela faz o quê? Ela faz uma espécie de mercado livre, ela agencia. E aí, me diga, o cara vai chegar lá para autuar, pronto, o Uber. O cara vai chegar lá e para autuar a Uber, né? Ela cometeu algum erro nas suas coisas, né? Nas suas demonstrações. E aí ela vai fazer o quê? Ah, eu vou tributar, né? Eu vou arbitrar o seu lucro com base na folha dos seus valores devidos no mês aos empregados. Gente, a Uber não tem empregado. Ninguém é empregado da Uber. Entende? Então perceba que não é um critério interessante para o fisco. Por quê? Porque é uma empresa que tem um enorme faturamento e se eu for tributar em cima da folha de pagamento, vai ser praticamente nada, é irrelevante em relação ao faturamento dela e, ou seja, obviamente, ao tributo que ela deveria estar pagando. Então, perceba que não é qualquer um assim, porque se fosse pelo dono, o cara vai pegar, não, deixa eu ver aqui o que é que vai dar menos para mim. Ei, vai por esse. Então, não é você que escolhe. A autoridade competente vai analisar e ver qual que é, né, quais dessas situações melhor representaria o seu faturamento, melhor representaria realmente o valor com o qual você deveria estar arcando em termos de tributo. Então, é nesse sentido que se trabalha. E percebam ainda, né, que você sempre está aqui, ó, em relação, ó, por exemplo, lucro real referente ao último período que manteve escrituração. E se esse animal nunca tiver mantido uma escrituração? Já é um critério que você não consegue utilizar, porque nunca manteve a escrituração. Aí ele coloca aqui, ó, soma dos valores do ativo circulante realizável a longo prazo permanente existente no último balanço. E se essa criatura, se essa alma nunca tiver feito um balanço, com exceção do de abertura? Você percebe? Então é nesse sentido. Porque você tem que deixar, né, a lei, a legislação, ela tinha que deixar essa margem, porque não tem como você taxativo, ó, vai lá e usa a folha de pagamento. Pô, mas peraí, a Uber fatura milhões, bilhões, mas a folha de pagamento dela é irrelevante, porque ninguém é funcionário dela. Então, é nesse sentido, tinha que ter essa discricionariedade para que você possa estar utilizando. Não, mas tem que ser pesado mesmo. Você está sendo penalizado. Não pode ser um agrado, não, né? Não pode ser. É para a pessoa realmente fazer as coisas da maneira correta. E aí valorizar nós, contadores. Me pague, meu amigo. Me pague para fazer seus registros direitinho. Balanço, DRE, diário. E lhe orientar. Então, aí é nessa hora que você vende seu peixe. E aí, é mais barato pagar um negócio desse para o governo ou pagar o contador de forma decente, tudo bonitinho, para ter a sua contabilidade? Então, este tem que ser o raciocínio. E até um argumento para nós, porque a verdade é essa. Quando vem, e aí, né, sempre acaba voltando para a mesma situação. Só somos valorizados nessas horas, né? Por quê? Porque explodiu aquela bomba, deu um maior problema, aí todo mundo quer, né? Todo mundo vai atrás. Bom, mas é isso. O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro com base no lucro arbitrado, ele é determinado por período de apuração trimestrais, ou seja, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. E igualzinho quem? Igualzinho o lucro presumido. Trimestres, bonitinhos, simples assim. O imposto de renda devido em cada trimestre será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15%, tá? Sem o prejuízo da incidência do adicional de 10%. Ou seja, aquele lereadozinho, tá? De 20 mil por mês, né? Do nosso limite. Ou seja, de um limite de 60 mil no trimestre, ele também funciona aqui no lucro arbitrado. Então, se o imposto de renda ultrapassar o limite de 60 mil, você vai ter que pagar um adicionalzinho de 10%. Não nos esqueçamos disso, é igualzinho. Professor, e a contribuição social? Rapaz, se nem lá no lucro presumido, na contribuição social tinha um adicional, imagine aqui, continua a mesma situação. Não existe adicional da contribuição social, somente no imposto de renda. Então, reforçado isso, a contribuição social, já aqui no caso, não tem um adicional, mas nós temos as alíquotas de 9 e 15, conforme a nossa tabela que iremos apresentá-la agora. Ou seja,
igualzinho lá no nosso lucro presumido. As atividades, em geral, elas vão pagar, né? Elas vão estar com 9%. Entretanto, contudo, todavia, estas exceções, tá? Irão pagar 15% de contribuição social. Então, em regra, de maneira geral, todo mundo paga 9%. Mas essas entidades, estas atividades, terão que pagar uma alíquota de 15%. Tá? E não tem adicional. Igualzinho acontece no lucro presumido, aqui nós também não temos nenhum adicional de contribuição social. Ok? Então, o lucro arbitrado irá abranger todos os trimestres do ano calendário, assegurando a tributação com base no lucro real, relativo aos trimestres não submetidos ao arbitramento. Ou seja, se você, tá, no primeiro e no segundo trimestre, não estiver na hipótese de arbitramento, você vai tributar normalzinho aqui pelo seu lucro, né, pelo lucro real, pelo que você estiver trabalhando. E aí, se as hipóteses ocorrerem só a partir do terceiro, então só a partir daqui você começa a trabalhar com o arbitramento, certo? Nesse sentido. Vamos para um exemplo de cálculo. Senhores, receita de serviço. Lembrando que serviços ele pode ter aquela situação, tá, da redução dos valores. Então, receita de serviços brutos no primeiro trimestre de R$100.000. Qual era o nosso limite mesmo? 120 mil, professor. Qual era o limite? 120. Muito bem. Então, vamos lá, avançando. Então, receita bruta no primeiro trimestre. Tranquilinho. Tá? Rapaz, pô, eu não tô escutando nada aqui não. Eu tô no mudo. Ei, rapaz, olha, rapaz, meu volume tava no baixo. Fala de Faz novo hora, aí. o professor não tava ouvindo não, hein? Rapaz, Agora que eu falo, moço. Fala que eu falo. Eu não tava ouvindo ninguém. Vocês estão mentindo, rapaz. Vocês estão falando só agora. E rapaz, eu achando essa turma tão calada. Alguém tinha Desde a hora que falado começou que antes. nós estamos participando, senhor, e até Oh, agora nada. Então, professor, agora comecei. Agora todo mundo tava participando desde aí. Moço do céu, meu volume aqui tava no mínimo, ó. Se o Adriano não solta essa, eu não tinha nem percebido. Mas vamos lá. Então, né, o nosso limite, tá? 120. Mas aqui no nosso primeiro trimestre nós só temos 100. Então, se nós só temos 100, nós vamos pela lei que está reduzida. Professor, mas eu sei que eu vou ultrapassar, eu vou logo na maior. O que é que eu tenho que lhe dizer? Você, enquanto contador, você vai estar, né, comprometendo o fluxo de caixa sem a necessidade devida. E se vai que essa empresa, né, a pandemia, ninguém esperava, a pandemia baixou o faturamento de todo mundo. Vai que acontece uma pandemia e você não iria ter que pagar. Aí como é que tu vai chegar pro teu cliente e dizer, rapaz, eu calculei errado, você tinha que ter pagado menos. Tu não vai falar um negócio desse, tu vai se queimar. Então, faça corretinho. Se ele só tem que pagar 19,2, pois pode só o 19,2. Agora, se lá na frente ele tiver que pagar mais, aí problema dele, paciência. Ou então, né, comunique, olha, é assim, assim, assado. Você quer fazer como? Né? O importante é ter também essa comunicação para fazer a melhor escolha. Mas por enquanto aqui, ó, primeiro trimestre 100 mil, então como o percentual de presença de serviço são de 19,2% para o imposto de renda e 32% para a contribuição social. Mas observação, né? Esse aqui é o percentual reduzido. Então, como é que fica? A receita bruta de 100 mil, o mesmo, pessoal, não muda nada do lucro presumido. O que muda é a tabela, né? É a tabela maior. Mas fora isso, é o mesmo raciocínio quando chega aqui, quando você conhece a receita, né? Então, nesse sentido, 19,20% de 100 mil, você chega numa base estimada de 19.200. 19.200 é menor do que 20 mil? É. Se é menor do que 20 mil, não tem adicional do imposto de renda. Então, 15% sobre o valor estimado. Está aqui. Este aqui seria o seu imposto de renda calculado com base no lucro arbitrado, 2.880.
Não, o adicional do imposto de renda existe no presumido e existe também aqui no lucro arbitrado. É isso que a gente pontuou, tá? Então, não entrou aqui, por quê? Porque ele está abaixo do limite. O limite aqui era 20 mil. Então, se o limite era 20 mil por mês, na verdade, né? 20 mil por mês, né? Na verdade, é 60 mil por trimestre. Então, está abaixo. Cálculo da contribuição social. A mesma receita é de 100 mil, só que agora aplicando a alíquota correspondente de presunção da contribuição social, que ela não tem um benefício da redução, então 32%, alíquota cheia. Logo, a estimativa é de 32 mil. Como é empresas em geral, 9%. Então, a nossa contribuição social estimada também foi de 2.880. Por coincidência, deu o mesmo valor. Bom, mas isso foi no primeiro trimestre. Avançando, no segundo trimestre, nós chegamos aqui agora numa receita de 35 mil. Quanto que a gente tinha no primeiro? 100. Se nós tínhamos 100 no primeiro, na verdade, nós acabamos de exceder os 120 mil permitido. Por quê? Porque nós já chegamos em 135, quando soma o primeiro trimestre, tá? E o segundo. Então, quando você soma os 2 trimestres, você percebe que você estoura o limite. Então, aquela alíquota reduzida do imposto de renda já não nos serve mais. Você vai ter que calcular a alíquota correta, tá? Então, você não vai mais usar 19,2. Você vai ter que usar qual? Você vai ter que usar a alíquota cheia, a alíquota de 38,4. E não só usar a alíquota cheia, você ainda vai ter que o quê? Você vai ter que calcular aquela diferença, tá? Do primeiro trimestre. Porque como você estourou o valor, então você não, na verdade, não pode continuar com o primeiro trimestre com a alíquota reduzida. Então, nesse sentido, o que a gente faz? Primeiro vamos calcular aqui, ó. 35 mil é a nossa receita do segundo trimestre. Jogamos a nossa alíquota cheia do imposto de renda, 38,40. Então, a nossa base estimada fica em 13.440. Joga-se a alíquota do imposto de renda. Então, o imposto de renda devido do trimestre é de 2016. Da contribuição social, percentual de presunção, 32%, que vai nos dar uma estimativa de 11.200, né, de lucro estimado. Logo, aplicando a alíquota geral de 9%, a nossa contribuição social será de R$ 1.008. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque perceba que no segundo trimestre nós já calculamos aqui com a alíquota de 38,40, mas ainda falta o do primeiro trimestre, que nós calculamos com a alíquota pela metade, só de 19,2. Então, para você atualizar isso, você tem que calcular essa diferença. Então, nesse sentido, o que a gente faz? A gente vai lá para o nosso primeiro trimestre e recalcular o imposto devido. Por quê? Porque naquele período, né, naquele mês, nós tínhamos calculado com a alíquota reduzida, ou seja, com a metade. Nós calculamos com 19,2. Mas já no segundo trimestre a gente já estourou, então a gente tem que recalcular esse valor para não ficar com um valor equivocado. Nesse sentido, nós colocamos aqui agora, né, o imposto de renda devido e o cálculo do imposto de renda com redução. Para quê? Para que a gente possa ter os nossos efeitos comparativos. Então, num primeiro momento, nós temos aqui, qual que foi a receita lá no primeiro trimestre? 100 mil. Qual que foi a receita? Qual que foi o percentual de presunção utilizado? 19,2%. Mas qual que seria o correto? 38,4%. Por quê? Bom, porque nós ultrapassamos o quê? O nosso limite de 120 mil. Então, percebam o quê? Percebam que esta tabelazinha aqui, pessoal, é aquela que a gente fez para calcular o primeiro trimestre. Nós só repetimos. E o que nós estamos fazendo agora com esta aqui do lado? Essa daqui do lado, nós estamos calculando, né, refazendo esse cálculo com a alíquota correta de 38,4. Então, na verdade,
no primeiro trimestre, ao invés de termos pago R$ 2.888, o nosso imposto de renda, na verdade, ele se torna R$ 5.760, nesse sentido. Por quê? Porque a nossa alíquota de presunção, ela dobrou. E aí, no efeito cascata, nós chegamos aqui num valor maior para o imposto de renda devido. Então, percebam que isso aqui, como é que a gente sabe qual a diferença? Por favor. Né? Professor, eu vou ter que pagar esses 5 mil? Não, você não vai pagar 5 mil. Você não já pagou aqui, ó, 2.880? O que você vai pagar é a diferença. Então, você sabe quanto que deveria ser, né? Qual que é o valor correto, e você tem aqui o valor que você já pagou. Então, você vai pagar, obviamente, a diferença. Então, você vai pagar 5.760 menos 2.880. Então, o que sobrar é o que você vai ter que pagar. Limpando aqui. Claro, você não tem que pagar imposto de novo. Você não já pagou um pedaço? Quando você pagou, tá aqui, ó. Então, você recalculou. Na verdade, meu imposto era de 5.760. Mas aí você já tinha pago, né, com a alíquota reduzida, o valor de 2.880. Então, claro, você vai pagar somente a diferença. Professor, e deu o mesmo valor, é a metade. Você não usou a metade da alíquota para calcular? Não era 19,2? E depois você usou de 38,4. Então, ó, a diferença de 2.880 de imposto de renda deverá ser recolhida em cota única, sem acréscimo, até o último dia do mês subsequente ao trimestre. Então, percebam que no segundo trimestre, você vai ter que pagar o adicional, né? A diferença, na verdade, não é adicional, né? É a diferença, mais o imposto que a gente calculou anteriormente, normalzinho, sem prejuízo. Isso aqui é somente a diferença do imposto de renda que você pagou menor do que o que deveria. Beleza? Tranquilinho? Beleza. Rapaz, eu achei fácil. Vocês não acharam, não? Até então tá, professor. Eu gosto de quando ela tá assim. Então, se tá todo mundo achando fácil, temos aí uma atividade